tarde a todos, salve Maria. Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer o convite que me foi feito pelo Padre Marcos para participar desse evento. É uma honra imensa, uma grande alegria poder participar de um evento do IBP. Eu fico muito feliz com o convite e agradeço profundamente. Eu tenho 45 minutos, uma hora, para fazer uma exposição aqui. Então eu preparei um texto que eu vou me permitir ler e comentar para eu respeitar o tempo, não extrapolá-lo. Eu chamei esse textinho, essa minha fala, de liberalismo e panenteísmo. Né? Liberalismo e panenteísmo. Eu vou, ao longo da exposição, definir as duas coisas. Mas o que eu pretendo dizer é que existe uma conexão entre liberalismo e panenteísmo. Esse termo, o segundo termo, talvez seja exótico, né? Não é panteísmo, que é a identificação entre Deus e mundo. É panenteísmo, que é uma outra doutrina metafísica que propõe uma relação entre Deus e mundo diferente. Deus inclui o mundo, mas é maior que o mundo, basicamente. O mundo está dentro de Deus, né? Panenteos. Já explico tudo isso. Então vamos lá, eu vou ler e comentar esse texto. Depois eu posso até disponibilizar o texto para quem tiver interesse. Bueno, eu escolhi como tema da minha fala aqui a relação entre liberalismo e panenteísmo, porque esse tema casa bem com o assunto central desse evento, que é a atualidade e vitalidade do tomismo. Esse assunto, a atualidade do tomismo, é muito oportuno, é muito atual. Porque existe muita gente, eu penso inclusive em católicos interessados no tomismo. Há muita gente que não percebe a atualidade e a vitalidade do tomismo. Há muitos que pensam, pessoas que gostam do tomismo, mas que pensam que o tomismo em si, por si, é um sistema ou doutrina anacrônica e que seria preciso enriquecer ou recauchutar o tomismo com o aporte de filosofias contemporâneas. Parece que ser tomista de outra forma seria algo démodé, ultrapassado, ou coisa de gente que quer voltar ao passado, ou então que vilaniza absolutamente tudo o que aconteceu nos últimos 700 anos. Né? E isso é um espantalho, isso é falso. E aliás é irônico. O tema do panenteísmo, como nós vamos ver, mostra que há muito de pré-moderno no pensamento moderno e contemporâneo. A modernidade não é moderna, não é inteiramente moderna. Ela continua correntes de pensamento pré-modernas. Ela tem um fundo bárbaro, atávico, pagão. Né? Portanto, há muito de pré-moderno no pensamento de quem tenta desacreditar o tomismo como pré-moderno. A rigor, se você for pensar bem, é possível dizer que tomismo é uma metonímia. Mas o termo tomismo é porque você está designando o todo pela parte. Quando a gente fala em tomismo, a gente está pensando numa tradição imensa, que começa antes de São Tomás e que continua depois dele, até hoje, vivo, orgânica, em movimento, em crescimento. O tomismo, de fato, é um cume. É o cume dessa tradição. Cume entre dois vales, como já se disse, né? Mas o cume não é a montanha toda. Então, o que nós precisamos fazer é pegar os princípios dessa tradição e continuar pensando. Utilizar esses princípios para pensar em questões atuais, nas quais São Tomás de fato não pensou porque viveu há 700 anos. Agora, não é possível, a pretexto de fazer do tomismo algo atual, comprometer esses princípios, né? Ceder quanto aos princípios. Não é verdade, em suma, que para o tomismo ser atual, ele precisa deixar de ser tomismo. Isso não faz sentido. Não é verdade. Esse é um ponto interessante, aliás. O Octavio Lerici, um padre argentino, né, tomista, ele tem esse livro aqui muito interessante, chamado Filosofia Moderna e Filosofia Tomista, em que ele contrapõe essas duas coisas. É muito bom. Quando ele contrapõe filosofia tomista e filosofia moderna, ele não está contrapondo simplesmente dois períodos históricos. Né? Ele não está falando em pré-modernidade versus modernidade, pura e simplesmente. Ele está contrapondo duas doutrinas. A distinção aí é de natureza, não apenas de circunscrição temporal. É claro que existem doutrinas que são mais prevalentes em certos períodos históricos, sem dúvida. Mas você tem aí duas tradições que cruzam os vários períodos históricos, desde a pré-modernidade até hoje em dia. Como eu digo aqui, ó, temos aí duas tradições vivas que cruzam os vários períodos históricos.
A filosofia moderna é bem mais pré-moderna do que se imagina, ela tem um fundo atávico. Por outro lado, o tomismo não é só pré-moderno. Uma doutrina que é verdadeira não está limitada a qualquer período histórico. O tomismo não está circunscrito à pré-modernidade. De maneira que falar em tomismo hoje implicaria em regressar ao passado. O que é isso? O tomismo é uma tradição viva, continua até hoje. Esse é o intuito aqui do evento, né? Destacar isso. Aliás, eu arrisco dizer que a filosofia do ser de Santo Tomás, a metafísica de Santo Tomás, é grandemente uma novidade que não foi ainda totalmente explorada. Se você quiser ser mais ousado ainda, dá para dizer que o tomismo é a verdadeira filosofia do porvir, de que falava Nietzsche, e que Nietzsche, paradoxalmente, quis buscar em um passado heróico, trágico, dionisíaco e tal. O estudo do liberalismo, que a gente vai fazer aqui juntos, né? A gente vai falar da relação entre liberalismo e panenteísmo, serve bem para ilustrar a atualidade do tomismo. Porque o liberalismo, como filosofia moral e política, surge séculos depois de São Tomás. Existe debate a respeito disso, da origem, né, do liberalismo, mas o mais comum é razoavelmente pacífico, que se rastreia a origem do liberalismo até Hobbes e, sobretudo, Locke, John Locke. Né? Os dois são autores ingleses do século XVII. O Locke veio um pouquinho depois do Hobbes. O Hobbes ele nasceu no finalzinho do século XVI e o Locke morre já no iniciozinho do XVIII. Mas eles viveram sobretudo no XVII. Então é comum que se rastreie, que se localize a origem do liberalismo enquanto filosofia moral e política aí, nesses autores, em particular o Locke, né? Sobretudo o Locke da Carta sobre a Tolerância, que é um texto famoso dele. Existe, aliás, um autor excelente, um americano, chamado David Schindler, que escreveu este livro aqui, ó, muito, muito bom. É um livro muito bom, chama Freedom from Reality, Liberdade da Realidade. O subtítulo é O Caráter Diabólico da Liberdade Moderna. Esse é um livro de filosofia, né? O diabólico aqui tem um sentido etimológico, é diabólico enquanto contraposto a simbólico, né? É o que divide. E o livro é uma análise metafísica do conceito moderno de liberdade. E ele vai buscar sobretudo em Locke esse conceito. E a tese básica que ele defende é a seguinte, ele vai dizer que o conceito moderno de liberdade inverte a relação entre ato e potência. Porque na filosofia clássica, a liberdade é uma potência para a escolha do bem. Então, a liberdade é potência para a escolha do bem. Tem um bem, existe um bem atual, em ato, na realidade. E a liberdade é uma potência para escolher esse bem. Então ela é determinada por uma atualidade que a precede. O que Locke faz é inverter essas duas coisas. A liberdade, o ato passa para dentro do homem, a liberdade se torna ato. Locke define a liberdade como active power, poder ativo. Então, a liberdade vira atualidade, uma espécie de capacidade quase autopoética, autocriadora, e o bem se torna potencial. Então, em vez de você ter uma liberdade que é determinada por um bem atual prévio, você tem uma liberdade que é ativa frente a uma realidade passiva e potencial. Aqui uma inversão do ato da potência. Muito, muito bom. E ele vai daí procurar se contrapor a essa concepção moderna, buscando uma outra concepção de liberdade lá em Platão e Aristóteles, nos clássicos. Né? Ele não fala de São Tomás nesse livro, que é pena, mas esse aqui é o primeiro de uma trilogia que ele não escreveu ainda. Não saíram os outros dois, então possivelmente ele vai falar de São Tomás. Né? Nos próximos, a gente espera, né? Mas então, nesse livro, Schindler, ele diz que a Carta sobre a Tolerância do Locke é um dos marcos de fundação do liberalismo ocidental. E o texto, a Carta do Locke, é de 1689. Portanto, a gente está no final do século XVII, né? 4 séculos depois de São Tomás. Portanto, pensar, é possível, estamos falando da atualidade do tomismo aqui, né? É possível pensar o liberalismo a partir dos princípios tomistas. O liberalismo é algo atual, surgiu bem depois de São Tomás e é a ideologia política dominante hoje, né, em nossa época. E, aliás, o liberalismo cobre todo o espectro político atual. Né? A esquerda e a direita.
né? Não dá para associar o liberalismo nem apenas com o progressismo, nem apenas com... O termo é variável, né? As pessoas aqui no Brasil a gente emprega de um jeito diferente do que, por exemplo, no mundo anglo-saxão. Mas o liberalismo ele se estende desde do liberalismo mais progressista, passando pelo liberalismo econômico até o liberal conservadorismo, de variadas matizes, né? Então o liberalismo cobre todo o espectro atual, direita e esquerda. O liberalismo, na verdade, é uma família de doutrinas diversas, que, aliás, não se dão bem entre si. É comum que correntes do liberalismo se critiquem mutuamente, né? Então, o liberalismo progressista critica o liberalismo econômico, o conservadorismo, e vice-versa. No entanto, irmãos inimigos não deixam de pertencer à mesma família, né? Porque dois irmãos brigam que eles não partilham o mesmo sangue. Não é porque duas doutrinas estão em atrito, ou se criticam mutuamente, que elas não partilham pressupostos comuns, né? Então, não é porque o liberal conservadorismo critica o progressismo radical marcusiano, que é dominante hoje em dia, que ele não partilha dos mesmos pressupostos, certos pressupostos deste último, ainda que de forma amenizada, mitigada, com veleidades religiosas. O liberal pode ser conservador nos costumes, ou não, mas há um conjunto de princípios que são os mesmos por trás dessas variadas posições, né? O que eu digo é que há uma metafísica por trás do liberalismo, e que essa metafísica poderia ser chamada de panenteísmo. O liberalismo ele não é neutro metafisicamente, há uma concepção metafísica por trás dele. Ele implica uma metafísica, impõe uma metafísica. Ele não é neutro. E essa metafísica você pode chamar de diferentes formas, mas um dos termos que você poderia usar para designá-la seria o termo panenteísmo. Essa tese, isso de que há uma conexão entre liberalismo e a metafísica panenteísta, a princípio pode parecer algo descabido, sem sentido, porque o liberalismo é certa filosofia moral e política, está no âmbito prático, né? Então parece que nós estamos confundindo os dois registros, né? O prático, o ético-político e o especulativo, metafísico nesse caso. Mas não é assim. Toda doutrina ético-política se apoia em certos pressupostos que são rastreáveis até a metafísica. Todo mundo age em conformidade com certa metafísica. A nossa ação, no âmbito prático, portanto, se estriba em certos princípios que são rastreáveis até a metafísica. Então, nossa ação ela implica certo posicionamento dentro da estrutura da realidade. Dela se depreende, pelo menos, uma certa posição fundamental diante da realidade. Então, implica uma certa metafísica. Quer a gente saiba disso, quer não saiba. E isso também vale para o liberalismo, a despeito de como ele se apresenta. Em palavras simples, liberalismo é o seguinte: é uma certa concepção moral e política que pretende que a razão pública deva ser neutra com respeito às várias concepções morais e religiosas que circulam pela sociedade. Então, o liberalismo entende que a razão pública não pode encampar, absorver, defender, se apoiar em uma doutrina moral religiosa e uma concepção de vida humana específica. Porque existe uma pluralidade dessas concepções na sociedade e elas estão em atrito, em conflito. As pessoas pensam coisas diferentes no âmbito moral e religioso. Esse conflito, o conflito entre essas concepções, segundo se diz, é interminável. Você não pode... Por mais que você esteja seguro de qual é a posição correta, você não pode convencer todo mundo disso, né? Não é possível pacificar esse conflito, teoreticamente, segundo se diz. Não é possível decidir de modo universalmente vinculante qual dessas concepções é a correta. Portanto, se o Estado encampasse uma delas, ele estaria impondo, de cima para baixo, uma doutrina abrangente e controversa, que nem todos aceitam. E ele, portanto, estaria fazendo violência a todos os grupos da sociedade que não subscrevem essa doutrina. Isso vale para qualquer uma dessas doutrinas, né? Portanto, a paz social, do ponto de vista liberal, depende da neutralidade da justificação política, que é uma expressão que eles usam, né, da justificação das ações estatais, com respeito a essas várias doutrinas. As ações do Estado não podem ser feitas, levadas a cabo, a partir de uma doutrina abrangente específica. Isso é liberalismo, grosso modo. Isso quer dizer que o liberalismo é uma concepção moral e política, por assim dizer, apofática, negativa,
Pelo menos se apresenta dessa forma. Ele pretende simplesmente excluir da razão pública qualquer concepção abrangente da vida humana, qualquer concepção da vida boa, para usar a expressão aristotélica clássica. E isso com um intuito aparentemente nobre, com o intuito de evitar a violência política, a intolerância, a opressão, etc. Mas o fato é que essa doutrina pretensamente negativa tem uma multidão de pressupostos positivos. Para defender a neutralidade liberal, é preciso ter uma certa concepção positiva sobre o papel da religião na sociedade. Portanto, sobre a relação entre Deus e os homens, sobre a revelação, sobre a cogência ou não da revelação sobre a sociedade, sobre o fim último dos homens e da sociedade. Tanto por trás do aparente relativismo da posição liberal, há a afirmação impositiva de que uma concepção como a católica, por exemplo, que entende que Deus é o fim último de cada homem e também das sociedades, está errada. Então você vê que o relativismo liberal, na verdade, é uma fachada. Por trás desse relativismo existe a imposição de uma doutrina de fato monolítica, né? Não é possível adotar a posição liberal, puramente, pretensamente apofática ou negativa, sem afirmar algo, né? Uma série de coisas. O liberalismo é uma doutrina essencialmente contrária à realeza de Cristo. Essas duas coisas são antitéticas, né? Defender a posição liberal implica em opor-se à realeza de Cristo. E esse é o ponto do liberalismo, no fim das contas. Como diz Miguel Ayuso, o intuito de toda política liberal moderna é construir uma contra-cristandade. A expressão é dele, é boa e interessante a expressão. Né? O liberalismo ele surge em oposição à cristandade e pretende construir uma contra-cristandade. Portanto, há pressupostos metafísicos por trás do liberalismo. Ora, que metafísica é essa? Se a gente for tentar descrever essa metafísica, que cara ela tem? Eu acho que se a gente for resumir bem, existem duas e apenas duas metafísicas fundamentais. É evidente, só para talhar uma objeção, que existe uma pluralidade de doutrinas metafísicas em diferentes autores, em diferentes tradições. E é claro que é possível classificá-las segundo variados critérios. E essas classificações podem ser todas boas e úteis. Então, é claro que existe uma variedade de doutrinas metafísicas. O que eu estou tentando dizer é que elas podem se reduzir, como a seus termos, a duas opções fundamentais. Há uma metafísica que é atomista, ou seja, é a metafísica dessa tradição, que encontra seu cume em Santo Tomás, que termina na compreensão da absoluta transcendência de Deus com respeito ao mundo. Então, segundo essa tradição, segundo essa metafísica, Deus transcende o mundo. Deus não se confunde com o esse, o ser divino, é distinto do esse criado. Né? A maneira metafisicamente mais perfeita de enunciar essa doutrina da transcendência de Deus com respeito ao mundo é pela distinção real entre ser e essência, que é a doutrina capital de Santo Tomás, que culmina na distinção entre ente por essência, que é Deus, e ente por participação, que é tudo mais. Santo Tomás, essa é a doutrina, esse é o coração da metafísica de Santo Tomás. Né? Santo Tomás apresenta essa doutrina logo no início da Suma Teológica. Tá? As primeiras questões. Na primeira questão da Suma, ele fala da teologia sagrada. Na segunda, ele coloca as 5 vias. E na terceira, ele já propõe a distinção real. Essa sequência é relevante. O padre Álvaro Calderón, no seu último livro, que é este aqui, ó, El Orden Sobrenatural, uma maravilha de livro, muito, muito bom. A Ordem Sobrenatural, uma imersão no tomismo profundo. Nesse livro, ele observa que existe uma circularidade entre as 5 vias e a distinção real entre ser e essência. Quer dizer, uma coisa ajuda a compreender a outra. As 5 vias nos ajudam a compreender a distinção real e vice-versa. A distinção real nos esclarece melhor as 5 vias. Né? Eu vou citar um trecho do Calderón, eu copiei aqui no texto, mas está nesse livro aqui. Abre aspas. Parece-nos que não há maior desorientação metodológica que a daquelas metafísicas, ainda tomistas, que desenvolvem primeiro uma ontologia,
e somente depois se atrevem a colocar a teologia com a demonstração das 5 vias. Então não dá para separar a ontologia das 5 vias, da demonstração de que Deus é. A metafísica é uma visão teológica de todas as coisas à luz da causa divina, pelo que começa com a demonstração da existência de Deus e, de certa maneira, nunca sai dela. Que maravilha, né? Então, com as 5 vias você alcança a ideia de um ato puro, como causa primeira de todas as coisas, e você entende algo ainda obscuramente que nele essência e ser se identificam, né? Deus, o ser é, a essência de Deus é o ser, eu já vou explicar melhor isso. E depois, quando você pega a distinção real, você entende melhor aquilo em que chegam as 5 vias, né? Estabelecido que há um ato puro, compreende-se que nele, em Deus, ser e essência coincidem, porque o ser é a suma atualidade e Deus é a pura atualidade. E que em tudo o mais o ser é um coprincípio ao lado da essência, distinto realmente dela, distinto realiter da essência. E esse coprincípio é participado às coisas pelo próprio ser subsistente, que é Deus. Em cada coisa, com exceção de Deus, a essência é uma potência que recebe o ato de ser. O ser é ato, o ser é o sumo ato. Tudo é potência com respeito ao ser. Deus é ato puro, Deus é o próprio ser. A essência de Deus é ser. Em tudo o mais, não. Em tudo o mais, dos anjos até, dos anjos para baixo, em toda criação, há uma distinção entre o ser e a essência. O ser é ato e a essência é a potência que recebe esse ato. Né? A essência limita o ser e dá o modo de ser específico de cada ente. Então, o ato de ser é recebido na potência que é a essência, nessa potência que é a essência, e a essência, ao receber o ato de ser, especifica, limita o ato de ser e dá a espécie da coisa, o modo de ser específico da coisa. No fundo, a distinção real entre ser e essência, portanto, é um desenvolvimento último da doutrina aristotélica do ato e da potência, com um acréscimo platônico refundido por Santo Tomás. Né? Então, tudo começa lá com ato e potência, com esse par aristotélico. E a doutrina do ato e do ser é levar isso aí até as últimas consequências, onde você percebe, até o ponto em que você percebe que o ser é o ato, e a própria forma é potência com respeito ao ato. Isso que Aristóteles não percebeu. Né? E daí São Tomás agrega o elemento platônico. Deus participa ao ser as coisas. Então, em Deus, ser e essência coincidem, e nas coisas o ser é um coprincípio real, distinto da essência, que é participado às coisas por Deus. É um ato que é posto na potência que é a essência, a qual limita o ser e dá o modus essendi, o modo de ser de cada coisa. Então, Deus é o próprio ser, é o ente por essência, é o ser subsistente. Deus é o ser. Tudo mais tem o ser. E tem um ser criado, recebido de Deus, e portanto distinto do ser de Deus. Esse ato de ser que Deus participa as coisas, Deus cria. Esse ato de ser, ele não emana da substância divina. Ele é criado por Deus e participado por Deus as coisas. Né? Com isso, resta absolutamente clara a transcendência de Deus com respeito ao mundo. É claro que é possível falar da presença de Deus no mundo de alguns modos. Né? Por exemplo, Deus é o conservador das coisas no ser, Deus sustenta as coisas no ser. Mas o ponto é, o ser de Deus é distinto do ser do mundo. Não há confusão entre a substância divina e a substância do mundo. É essa confusão que justamente acontece no panenteísmo. O termo panenteísmo ele é novo, historicamente falando. Ele apareceu no início do século XIX. Costuma-se atribuir a criação desse termo a um filósofo idealista alemão chamado Krause, com K-R-A-U-S-E, Krause. O nome inteiro dele era Karl Christian Friedrich Krause. O Krause foi contemporâneo dos idealistas mais conhecidos, os três, né? Fichte, Schelling e Hegel. Ele foi aluno do Fichte e do Schelling e foi colega do Hegel. O termo panenteísmo, etimologicamente, significa tudo em Deus. Pan en theos. Tudo pan en Deus. Theos.
E ele se pretende, o panenteísmo, uma espécie de síntese entre o teísmo clássico, como eles chamam, e o panteísmo estrito, não é, que identifica Deus e mundo. O teísmo clássico defende a absoluta transcendência de Deus com respeito ao mundo. O panteísmo defende a identificação entre Deus e o mundo. O panenteísmo, por seu turno, reconhece uma ligação entre Deus e o mundo mais forte que aquela do teísmo clássico, mas ao mesmo tempo não identifica Deus e o mundo como faz o panteísmo, né? O mundo está em Deus, panentheos, mas Deus é maior que o mundo. Portanto, haveria aí um equilíbrio entre transcendência e imanência, do ponto de vista deles, né? É claro que essa ainda é uma descrição bastante vaga do que seja panenteísmo. E um dos desafios para quem estuda esse tema é a dificuldade de colher da literatura panenteísta uma definição precisa do termo. Os próprios panenteístas de hoje em dia, e esse tema do panenteísmo está absolutamente em voga. É mesmo uma moda, sabe, na academia. Do mundo inteiro escreve-se muito hoje sobre panenteísmo. Os próprios panenteístas de hoje em dia debatem entre si qual seria a melhor maneira de entender sua posição. Há muita variedade dentro do campo panenteísta. Vale destacar aqui a posição que muitos consideram clássica de Charles Hartshorne. Hartshorne, ele foi um americano. Hart, H-A-R-T, Shorne, com S-H, né? O-R-N-E, Hartshorne. Ele foi um americano considerado continuador da obra do Whitehead, Alfred North Whitehead, que é conhecido, né? E ele foi, o Hartshorne, um dos grandes responsáveis pelo ressurgimento do interesse no tema do panenteísmo no século XX, sobretudo com publicações a partir da década de 50. Em 53 ele publicou um livro que redespertou interesse no panenteísmo. Hartshorne dizia que a realidade última, o absoluto, Deus, tem 5 características básicas. Ele é eterno, temporal, consciente, conhecedor do mundo e inclui o mundo. A última palavra que ele usa é world inclusive. Inclui o mundo, é difícil de traduzir, né? Nem todos os panenteístas reconhecem esses 5 atributos que Hartshorne atribui a Deus, né? E também é fácil perceber que 3 desses 5 atributos são reconhecidos pelo teísmo clássico. Deus, de fato, é eterno, consciente e conhecedor do mundo. O que divide as águas entre o teísmo clássico e o panenteísmo são os outros 2 atributos. Ou seja, o que divide as águas é considerar que Deus é também temporal e inclui o mundo. Dizer isso, ao que parece, implica alguma concepção emanacionista. O que parece é que os panenteístas entendem que o mundo, de algum modo, emana de Deus. Essa seria a maneira... Há até alguns autores simpáticos ao panenteísmo que tentam falar em criação do nada, do mundo, dentro do panenteísmo, mas me parece que essa é uma ideia ilógica. Não vai dar tempo de explorar tudo isso. Mas, de um modo geral, parece que está em jogo alguma concepção emanacionista. O mundo emana de Deus. O mundo é feito da substância mesma de Deus, para o panenteísmo. As coisas apenas aparentam ser substâncias individuais, discretas, separadas, mas na verdade elas são apenas modos de Deus. Elas são manifestações da realidade última e única. O mundo é uma expressão do absoluto, o qual, absoluto, no entanto, não se esgota no mundo. Tá entendendo? O mundo emana de Deus, mas Deus ainda é maior que o mundo. Então, panentheos. O mundo está dentro de Deus, mas Deus não se exaure no mundo. Esse parece o ponto central da doutrina. Existe, portanto, uma relação de interdependência entre Deus e o mundo. Interdependência. Significa dizer, o mundo depende de Deus, certamente, mas também Deus depende do mundo. Para os panenteístas, né? Hartshorne chega a dizer que Deus não é apenas a causa universal, mas também o efeito universal. O que é incrível, né? Que alguém diga isso sem ficar vermelho. Isso é um absurdo, isso é uma enormidade, né? O que ele quer dizer com isso é que Deus também é afetado por tudo que acontece no mundo. Quer dizer, Deus afeta o mundo emana de Deus. Nesse sentido, Deus é a causa universal do mundo. Mas o que acontece no mundo reflui sobre Deus, afeta Deus, impacta Deus. Deus é afetado e modificado pelo que acontece no mundo.
Por isso que ele é o efeito universal, segundo Hartshorne. Deus muda, se surpreende e cresce em riqueza interior à medida que a história se desenrola, embora em todo momento ele seja o mais excelente dos entes. Então a riqueza interior de Deus aumenta à medida que coisas acontecem no mundo. Eventos se desdobram na história e Deus se surpreende com esses eventos, é impactado por eles, muda, se surpreende e sua riqueza interior cresce. Né? Então Deus é afetado pelo mundo. Embora a qualquer momento a riqueza interior de Deus supere a riqueza do mundo. É a isso, no final das contas, que se reduz a noção de transcendência do panenteísmo. Né? Deus tem uma riqueza interior que é, de fato, quantitativamente maior do que a do mundo. Né? Muitos panenteístas utilizam a metáfora da alma e do corpo para explicar a relação entre Deus e o mundo. E, aliás, dois autores panenteístas chamados Latester e Billy Moria são dois australianos. Eles encaram isso como muito mais que uma metáfora. Eu cito aqui um trecho desses dois indivíduos. Eles são panenteístas bem radicais, assim. Dizem eles, abre aspas, o mundo é muito literalmente o corpo de uma deidade, ou parte do corpo de uma deidade, ou feito da própria substância da deidade. Fecha aspas. Então, isso é que é o panenteísmo. Né? Você vê que tem um emanacionismo aqui, né? Implicado. Quer dizer, as coisas são feitas da substância de Deus. É completamente diferente da posição tomista, como a gente está vendo. Né? Esses dois autores, aliás, são extremamente anticristãos. O Latester, isso é muito curioso, ele tem uma posição secular e ateia. E é curioso perceber como a posição panenteísta se coaduna bem com o secularismo contemporâneo. É bem, assim, virulentamente anticristão o Latester. Os dois. Os panenteístas, de modo geral, se esforçam por mostrar que o panenteísmo tem uma longa história, que é interessante. O termo panenteísmo pode ter surgido com Krause, ao que parece, mas a doutrina que ele designa é muito mais antiga. No Ocidente, ele aparece em tradições e autores marginalizados e às vezes tidos como heréticos. Por exemplo, na tradição neoplatônica inteira, João Erígena, Mestre Eckhart, sempre Mestre Eckhart, né, aparece. Nicolau de Cusa, Giordano Bruno, etc. No Oriente, ele está um pouco por toda parte. O panenteísmo, segundo dizem esses mesmos autores, é bastante pervasivo no Oriente. Então ele está presente no brahmanismo, no budismo tibetano, na tradição tântrica, também é hindu, né? Etc. Autores como Ramanuja e Shankara, que são medievais. O Shankara é anterior, século VIII, IX, e o Ramanuja é século XI, XII. E em tempos recentes, Sri Aurobindo, que morreu no século XX, são considerados por muitos modelos de panenteísmo. Há um americano chamado Philip Clayton, que é é dos mais conhecidos panenteístas hoje em dia. Ele chega a dizer que esses autores, sobretudo Ramanuja, eles teriam modelos, digamos, mais puros de panenteísmo, e os ocidentais fariam bem em se aproximar desses modelos. Né? Por curiosidade, o próprio Krause, o criador putativo do termo panenteísmo, tinha um interesse em filosofias orientais e, aliás, sabia sânscrito. Uma curiosidade é a seguinte, o Krause foi vizinho do Schopenhauer. Eles moraram no mesmo prédio lá por um tempo, por 2 anos mais ou menos, e o Schopenhauer eram amigos, ficaram amigos, o Schopenhauer visitava a biblioteca do Krause, e eles foram muito impactados pela tradução, que na época deles era recente, dos Upanishads. O Schopenhauer, que também tem uma grande influência da filosofia indiana, né? Ele já era interessado, já se interessava naquela época por filosofia oriental, mas ele teve o seu interesse mais aguçado, espicaçado por esse tema pelo Krause. Né? Então ele consultava o Krause, consultava a biblioteca do Krause. O Krause não dependia de tradução, né? Ele sabia sânscrito. Outra curiosidade é que o Krause era maçom. Até se indispôs com a maçonaria numa certa altura e tal, mas ele compartilhava da concepção política da maçonaria, sempre compartilhou a vida inteira, nunca fez segredo disso. O Krause teve uma influência grande na Espanha, curiosamente, teve um movimento lá que ficou conhecido como krausismo,
E parece, segundo os autores, que o krausismo ele se organizava mais como era uma espécie de culto mesmo, uma coisa meio mística, assim, parecendo algo como a maçonaria, o krausismo espanhol. Né? É curioso, né? Portanto, temos aí, no panenteísmo, uma longa tradição, e uma tradição também viva, que parece, aliás, se combinar com o espírito secularizado contemporâneo, avesso à religiosidade formal ou institucional. Então nós temos aí no panenteísmo uma doutrina feita sob medida para esse contingente demográfico bastante atual, dos indivíduos que se dizem espirituais, mas não religiosos. Os autores panenteístas, de fato, reconhecem que sua doutrina também gera uma espiritualidade peculiar, bastante distinta daquela do teísmo clássico. Né? Talvez esses autores panenteístas objetem, mas não é difícil perceber que essa espiritualidade que deriva dessa posição, dessa doutrina, poderia muito bem ser descrita como gnóstica. Apenas para dar um exemplo, que é muito assim, sintomático, gritante, eu cito um parágrafo ilustrativo dos mesmos autores que eu citei ali em cima, o Latester e o Billy Moria. É Rafael Latester, um australiano, e Purushottama Billy Moria, que é australiano, mas de origem indiana. Né? Olha o que eles dizem, abre aspas. Estou citando, uma franca visão panenteísta do mundo tipicamente prescinde de uma deidade autoritária ditando comandos do alto. Somente o divino pode dizer-nos o que fazer, mas nós somos divinos. E diferentemente dos pobres teístas, é um cinismo, né, cara? Os pobres teístas somos nós aqui, né? Que escutam que são imperfeitos e devem agir de modo a aproximar-se dessa deidade, nós, os panenteístas, não precisamos fazer nada e não precisamos sentir nenhuma culpa, porque nós sabemos que nós somos Deus. E nós somos o que deveríamos ser a todo e qualquer momento. Nós não precisamos empreender guerras destrutivas com base em quem adora o Deus correto, porque nós todos somos Deus. Caramba! Não é impressionante? Muito impressionante. Isso está dito num artigo acadêmico sobre panenteísmo. São dois professores. O Latester acho que é da Universidade de Sydney, o Billy Moore acho que também da Austrália. Professores da academia. Um artigo acadêmico, está no academia.edu esse artigo. Quer dizer, aqui você tem de fato assim, é o antropoteísmo de que falava o Fedélia, né? Que é claro, explícito, com uma franqueza de fato cínica. Né? É a divinização do homem, no final das contas. Né? É o homem feito Deus em vez de Deus que se faz homem para participar da vida divina ao homem, né? Por graça. A doutrina panenteísta, só para ficar claro, ela não é apenas contrária à revelação cristã, ela é também contrária à lei natural, é um absurdo. Com as 5 vias e a doutrina da distinção real, alcançamos demonstrativamente uma concepção de Deus que é antitética com a concepção panenteísta. Em especial a terceira via de São Tomás, né, que fala da necessidade da contingência, é relevante para mostrar a absurdidade, o ilogismo da posição panenteísta. Mas o que eu queria destacar agora, que a gente já se encaminha para o final da minha fala, são as consequências políticas dessa doutrina, para amarrar isso com o que eu falei antes sobre o liberalismo. A metafísica tomista engendra a concepção de que Deus é o fim último dos homens e das sociedades, isto é, de cada homem individual e da multidão, e, portanto, ela se coaduna com a doutrina política católica da realeza de Cristo. Né? Cristo Rei, a doutrina dos dois gládios, né? Doutrina tradicional católica, doutrina do Estado católico, se você quiser. Por outro lado, o panenteísmo engendra uma concepção política totalmente diversa. Lorelei Biernack, uma autora panenteísta também famosa, bem radical, ela associa explicitamente o panenteísmo ao liberalismo. Ela nos faz esse favor. Ela diz que o panenteísmo é uma espécie de antiteologia, a expressão é dela, deliciosamente herética e revolucionária, destinado a questionar o domínio teológico cristão, eurocêntrico e machista do Ocidente.
Existem outros autores que já chegaram a aproximar o panenteísmo de Hartshorne, que eu mencionei agora há pouco, da teologia da libertação. Há diferenças, claro, entre isso, mas é interessante, quer dizer, o panenteísmo é uma certa metafísica que está por trás de uma série de ideologias modernas. Entre elas o liberalismo, que é a ideologia dominante do mundo moderno, dominante hoje em dia, né? Mais pervasiva que o marxismo. Quer dizer, se você pegar o marcusianismo, o que o marxismo, no final das contas, serviu para fazer foi para radicalizar o liberalismo, que é isso que o Marcuse fez, né? Radicalizar o liberalismo com um aporte marxista. O marxismo virou mercadoria e vende camisetas, filmes e tal. Então, autores que associam o panenteísmo de Hartshorne com a teologia da libertação. Eu acrescento, porém, isso aqui é relevante, que o panenteísmo não engendra apenas uma política liberal progressista, mas também uma política liberal conservadora, direitista e até mesmo tradicional, que, por exemplo, enxerga no estudo do esoterismo, do simbolismo tradicional, etc., uma maneira de revitalizar uma cristandade que teria se deixado contaminar pelo clima formalista e cientificista da modernidade. Existe um artigo interessante escrito por um pseudônimo, não sabe quem é o cara ainda, o pseudônimo é Alistair McFadden, e o artigo fala da penetração de ideias esotéricas em círculos católicos tradicionais americanos. Muito interessante, ilustra bem isso aqui, né? Então, se existe uma conexão entre liberalismo e panenteísmo, isso está por trás de todo o espectro político atual, né? Direita e esquerda. Né? Tudo isso é contrário à realeza de Cristo. O panenteísmo, como o liberalismo, cobre todo o espectro político atual, e aquele, como este, se opõe essencialmente à realeza de Cristo. Portanto, parece que há uma conexão entre liberalismo e panenteísmo. Para concluir, eu gostaria de formalizar as 3 conclusões que penso que nós alcançamos juntos aqui, né? Em primeiro lugar, o liberalismo não é metafisicamente neutro, como se apresenta. Ele não é meramente apofático, negativo, ele é positivo, implicitamente, ao menos. Nem todo liberal está ciente disso, e é perfeitamente possível que, se você apresentar isso a certos liberais, eles rejeitem essa metafísica que, nada obstante, fundamenta sua posição. Mas não quer dizer que não dê para escavar o liberalismo e encontrar esses pressupostos, né? O liberalismo não é metafisicamente neutro. Em segundo lugar, ele implica e impõe uma metafísica imanentista, panenteísta, ou, se quiserem, antropoteísta, com o Fedeli. Muitos panenteístas não iriam nem reclamar disso aí, né? Como a gente viu. E, em terceiro lugar, para voltar ao início da palestra, tanto a metafísica panenteísta quanto a metafísica tomista, por metonímia, que se lhe opõe, são tradições vivas que cruzam os vários períodos históricos. Nem aquela especificamente moderna, nem esta especificamente pré-moderna. Nem o panenteísmo é novidade, nem o tomismo é algo ultrapassado. Razão porque podemos tranquilamente falar, temos razões de sobra para falar, como propõe este congresso, na atualidade e vitalidade do tomismo. Bueno, era isso que eu tinha era essa mensagem que eu queria passar. Agradeço mais uma vez o convite que me foi feito pelo Padre Marcos e agradeço a atenção de todo mundo, tá bom? Baita abraço, obrigado, salve Maria, até a próxima. Tchau, tchau.